gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, continuando então, vamos falar sobre a Primeira República, beleza? Assim como a gente já viu, acaba o Segundo Reinado, a gente já inicia o processo de república no Brasil. O fim do Segundo Reinado é um fim republicano, ele tem uma ideia republicana, beleza? Parte por parte do exército, obviamente, a gente já sabe quem vai fazer o golpe, quem vai tirar o Dom Pedro II é o Deodoro da Fonseca, beleza? Eles dão um golpe militar de fato para arrancar o Dom Pedro II, acabar com a monarquia e instaurar a república, tá legal? E aí a gente começa com a república, que vai de 89 até 1930, esse período da Primeira República que a gente conhece, perfeito? Posterior vem Vargas, governos populistas e tudo mais, mas isso aí são assuntos para aulas futuras, beleza? Nosso intuito aqui é ver até o período de 1930. Já vou adiantar algumas coisas para vocês, vai ter vários e vários presidentes aqui, porém, diferente do que a gente faz com os governos populistas, que a gente vê presidente por presidente, a gente só vai passar por cima deles mesmos, tá legal? Porque, no geral, não tem tanta relevância pra gente. Eles não fizeram muita coisa assim pra gente, tá? Um ou outro vai ter uma participação importante numa revolta ou outra. Por exemplo, o cara foi lá, tava na revolta da vacina, por exemplo. Aí sim, um pouco mais interessante. Mas, no geral, não tentem decorar os presentes aqui. São vários presentes. O que cada um fez não é o intuito aqui, tá legal? Quando a gente pensa nesse período de Primeira República, é muito mais interessante a gente entender o contexto da obra aqui, entender tudo que está acontecendo dentro desse período, e não ficar se apegando muito nos detalhes aqui, porque de fato não é uma coisa que aparece muito e não tem tanta coisa também para a gente estudar, beleza? Então, se apegue no contexto geral, na questão da República Oligárquica, de fato, a questão entre alternância, Minas Gerais e São Paulo, da política dos governadores, do coronelismo, do voto de cabresto, essas situações sim são muito mais interessantes para a gente. Isso representa basicamente todo o período aqui da Primeira República, tá legal? Primeira República é a partir ali da República Oligárquica, perfeitamente, após o fim da República da Espada, tá legal? Mas enfim, vamos começar aqui falando então da República da Espada. A Primeira República é dividida em dois períodos. O primeiro momento é a República da Espada, que vai durar pouco, tá legal? Vão ter dois presidentes aqui. Vai ser o Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente do Brasil. Posteriormente, o Floriano Peixoto, que é o segundo presidente militar que a gente tem. E depois deles já vem o Prudente Moraes, que é o primeiro presidente civil da história do Brasil. E aí sim inicia a questão da República Oligárquica no Brasil. E entre todas as situações que a gente já conhece, de voto de cabresto, voto comprado, coronelismo, política dos governadores, tudo isso daí já vem na situação para manter essa relevância ali entre São Paulo e Minas Gerais, tá legal? Então vamos entender todo esse processo, vamos entender esse começo aqui, vamos entender como que ele acaba de uma forma bem interessante. Vamos lá. Aqui são fatos relacionados ao fim do Segundo Reinado, da monarquia, né? Da queda do Dom Pedro II, mas a gente já acabou de ver isso daqui, então não vou entrar muito em detalhes a mais. A República da Espada, como eu falei, ela é dividida em dois períodos, tá legal? República da Espada e República das Oligarquias. Na primeira a gente tem dois governos e na segunda a gente vem todos os outros governos que a gente tem de presidentes civis no geral. Começa com o Prudente Moraes e acaba com Washington Luiz barra Carlos Prestes ali, beleza? Mas aí a gente vai entender esse detalhe também mais para frente. A aristocracia é a organização social política baseada em privilégio de uma classe social que controla o monopólio do poder. Isso aqui vai ser basicamente a grande característica desse período aqui no geral pra gente, beleza? Então, quando vocês pensarem em República da Espada, pense basicamente que é uma aristocracia, que é um grupo de pessoas que mantém os seus privilégios políticos para se perpetuarem no poder, para enriquecer eles próprios, tá legal? É basicamente isso que vai acontecer durante todo a nossa Primeira República, beleza? Questões interessantes também. Vamos lá. Quando a gente pensa em industrialização, vocês pensam em quando no Brasil? Que data?
1930, todo mundo? Pensou em industrialização, pensa em Getúlio Vargas. Pô, ok, é de fato quando a gente tem de fato um crescimento muito elevado da indústria no Brasil, é a partir do Getúlio Vargas. Porém, contudo, entretanto, uma questão interessante é que durante o período da República, aqui da Primeira República, a gente vai ter alguns pequenos crescimentos industriais, tá legal? Questões interessantes. Questões relacionadas à produção do café, a própria produção e exportação do café, tá legal? Dessa forma vão surgir ferrovias, vão surgir algumas indústrias relacionadas a essa situação, também muito incentivada pelo pessoal imigrante que está vindo lá da Europa, tá? O pessoal vem da Europa, uma situação que já tem a situação das fábricas e tudo mais, ele chega aqui e vê que não tem, e vê que é uma necessidade e começam a abrir empresas nesse sentido. Porém, contudo, entretanto, a gente não tem nenhum tipo de lei trabalhista nem nada, então, assim, uma situação de trabalho muito precária no geral, então acaba que não vai muito para frente também, beleza? Então, assim, fica muito mais restrito a algumas pequenas unidades. Diferente quando a gente chega no Getúlio Vargas, que aí, de fato a gente tem um crescimento muito acentuado e a gente começa a falar de fato na industrialização do país. Aí o pessoal fala, começou com o Getúlio Vargas. Não começa, desde antes já tinha vindo alguma coisa. Porém, quando de fato dá um crescimento de fato relevante pra gente, é aqui dentro desse período, beleza? Então, fiquem atentos nessa situação aí. Rapidamente também, questão interessante, o Deodoro da Fonseca, quando ele se torna presidente do país, ele se torna de uma forma ilegal, correto? Ele dá um golpe no Dom Pedro II, tira ele através de um golpe e ele mesmo se coloca como presidente da Primeira República. O que acontece? Dentro desse primeiro período, até 91, na verdade, quando a gente tem a segunda Constituição do Brasil, o Deodoro da Fonseca, ele é um presidente, mas ele é ilegal na presidência. Porque de acordo com a primeira Constituição lá de 1824, qual que era o modelo de governo? Era monarquia ou república? Monarquia, beleza? Só que em 1889 a gente já está numa república, tá? Então esse período de 89 a 91 até a gente ter a Constituição, a gente vai chamar de governo provisório do Deodoro da Fonseca, beleza? Provisório é até a gente legalizar a situação que estava acontecendo aqui no Brasil neste momento, tá legal? Então assim, vai se passar um período de 2 anos aí pro pessoal elaborar a nova Constituição, aí de fato quando é promulgada a nova Constituição, segunda Constituição do Brasil é promulgada ou outorgada? Promulgada, beleza? Significa que foi aberta, foi votação, foi feito certinho, foi promulgada ao povo no geral, não outorgada como foi a de 24. Outorgada significa o que mesmo? Imposta, a força, beleza? Então, basicamente isso daí. Então, segunda Constituição do Brasil que a gente vê aqui, promulgada, tá legal? A gente já vai ver algumas características também dessa Constituição logo em breve aí, não se preocupe. Enfim, só ressaltando a situação. Deodoro da Fonseca vai ter 2 governos, teoricamente os governos, né? É o provisório e o constitucional, tá legal? Por conta dessa ilegalidade da primeira Constituição, fechou? Mas nada de tão relevante também, só um pequeno detalhe que a gente tem aí. O Deodoro da Fonseca, vamos falar um pouco do Deodoro da Fonseca, eu já falei para vocês anteriormente, mas também o Deodoro da Fonseca ele era um cara muito próximo ao Dom Pedro II, ou seja, ele era um cara bastante acostumado com os modos do Dom Pedro II de governar, beleza? Só que o Dom Pedro II era um ditador, ele era autoritário, tá legal? Então, quando o Deodoro da Fonseca ele entra na presidência, ele mantém essa mesma pegada do Dom Pedro II, um pouco mais autoritária, um pouco mais absolutista, de certa forma. Mas, pensando que agora a gente está num contexto de república, num contexto muito mais democrático, na prática não, mas na teoria sim, muito mais democrático do que o anterior, o pessoal não vai ficar tão contente com esse autoritarismo do Deodoro da Fonseca, tá? Por conta disso, ele vai gerar alguns atritos com a parte da aristocracia, né, o pessoal que tem terra no geral, vai gerar um atrito com o Deodoro da Fonseca. Somado a isso, o Deodoro da Fonseca ele tem uma política econômica que deu muito problema pra gente aqui no Brasil. Alguém sabe o nome dessa política? Perfeito, política do encilhamento, tá legal? Essa política econômica tentou... qual que era o objetivo dessa política? Era tentar industrializar o país. Já vou explicar certinho como funciona, mas rapidamente. Não deu certo e quebrou o país financeiramente, tá legal? Então, politicamente ele não se dava bem e economicamente ele meio que quebrou o país. Dessa forma, ele mesmo vai acabar pedindo renúncia e assume o vice que era o Floriano Peixoto. E sim, o Floriano Peixoto termina o mandato sem nenhum problema até o final, beleza? Mas vamos devagar que a gente já chega lá. O Deodoro da Fonseca, mais gente aqui. E, de fato, a política do encilhamento, o que aconteceu? O
Projeto econômico que objetivava promover a industrialização do país. Como é que eles tinham essa ideia de promover o país? Eles tinham a ideia de emissão de papel moeda e empréstimo para pessoas interessadas em abrir empresas. Ou seja, eles queriam imprimir mais dinheiro e dar esse dinheiro para pessoas que tivessem interesse em abrir algum tipo de empresa, em abrir algum tipo de indústria, como uma forma de empréstimo. Só que tem um grande problema. Qual que é o problema em emitir mais dinheiro? Aumenta a inflação, perfeitamente. Mais dinheiro, o dinheiro fica desvalorizado. Então, assim, eu estou emitindo dinheiro, estou aumentando a inflação, meu dinheiro está menos valorizado. E eu vou fazer empréstimo para as pessoas com esse dinheiro. Só que aí entra o segundo problema. Foi feito de uma forma não tão segura, no geral, para o governo. Então, o que acontece? Várias empresas fantasmas foram abertas, ou seja, empresas que tinham o nome registrado tudo certinho, mas de fato não existia. Não tinha empresa localizada lá, não produzia nada. Então, o pessoal fez o quê? Pegou esses empréstimos, não construiu nada e foi embora com o dinheiro. Basicamente, sumiu com o dinheiro, beleza? Então, dessa forma, o Deodoro da Fonseca faz o quê? Desvaloriza a moeda do Brasil naquela época e perde dinheiro, que ele basicamente deu empréstimo para as pessoas e as pessoas simplesmente sumiram com esse dinheiro, beleza? Então, gerou uma pequena crise financeira para o país por conta aqui do encilhamento, tá legal? Todo mundo conseguiu entender essa questão do encilhamento? Como é que aconteceu? O que foi? Fechou? Existe atualmente no pessoal mais recente, que estuda história, que fala sobre essas coisas, que o encilhamento foi uma política para pagar pela escravidão, pelo fim da escravidão. Cara, isso aí não tem nada confirmado, de fato. O que a gente tem sobre encilhamento é isso daqui, tá? Isso aqui que é oficial pra gente. Existem esses boatos aí, mas não se importem no encilhamento não, tá? Que tem isso daqui, basicamente, e acabou gerando muito prejuízo para o país, no geral. É isso que a gente tem que saber, fechou? O termo encilhamento, também é um termo utilizado em esporte lá, mas nada de muito relevante pra gente, não. Aqui tem basicamente como funcionava, de fato, a questão do encilhamento, que um funcionário do Banco Nacional batiza o Brasil, né, dando o dinheiro pro pessoal. Surgimento de empresas fantasmas só existem no papel e nada produziam, descontrole financeiro, alto custo de vida, inflação e falência. Tudo isso aqui são consequências da questão do encilhamento. Então, o que partiu de uma iniciativa para industrializar o país acaba deixando o país totalmente em vermelho, totalmente em crise, beleza? Por conta dessa crise que aconteceu, a gente vai ter fechamento do Congresso e desentendimento com ministros, o Deodoro da Fonseca, no caso, né? Dessa forma, ele vai acabar pedindo renúncia, ele vai acabar saindo da presidência e assume o vice dele, que era o Floriano Peixoto. Fechou? Aqui tem o Marechal Floriano Peixoto. Antes de falar dele, eu quero falar da Constituição, rapidamente. Constituição de 1891, segunda Constituição do Brasil. Quanto que durou a primeira mesmo? Faz as contas aí. Quanto que dura a primeira Constituição? 67, perfeito. É a Constituição que mais durou no país, sim ou não? Sim, tá legal? É a Constituição que mais durou no país, é a primeira Constituição. Durou 67 anos no total, tá legal? Prosseguindo aqui, referentes à primeira Constituição do Brasil. Cara, a Constituição é sempre um assunto muito interessante pra gente, muito relevante pra gente, porque com frequência é assunto de prova. E geralmente são questões um tanto quanto complexas. O pessoal compara as constituições, fala de mais de uma constituição numa mesma questão. Então, toda vez que a gente passar por Constituição, vamos tentar entender direitinho, vamos tentar dar uma atenção a mais para as constituições propriamente dito, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas características da Constituição de 91. República presidencialista e federativa formada por 20 estados autônomos. Aqui a gente não tem mais as províncias, aqui vira de fato estados, tá legal? Mandato de 4 anos sem direito à reeleição para presidentes. Voto universal masculino aberto para maiores de 21 anos. Tem uma exceção aqui, que é a questão de militares e pessoas do clero não podem votar. E tem mais uma questão também interessante, que é referente a analfabetos. Analfabetos não podem votar também. Só que aí pergunto para vocês, 1891 no Brasil, quem sabia ler? Quase ninguém, tá legal? Então isso já gera uma questão antidemocrática. Quase a menor parcela da sociedade estima-se que menos de 10% da população naquele momento sabia ler e escrever. Então, assim, a eleição também era um pouco meio... não era tão democrática quanto deveria ser, tá legal? Questão interessante também, era
proibido o voto feminino? Não era, beleza? Só que tem uma questão interessante. A Constituição, o que ela fala? Voto para homens a partir de 21 anos. Mas ela não, de fato, proibia a mulher de votar, tá legal? Mas, de fato, na situação não acontecia, tá? Não era proibido, mas também não podia. Tá? Então, uma situação meio que em aberto aí. E cada estado tem liberdade político e financeira. Isso tem que dar mais autonomia para os estados, de certa forma, beleza? No geral, essas são as características da Constituição de 1891. Questão interessante também, nessa Constituição aqui, o Brasil ele passa a chamar como oficialmente? Alguém sabe? Estados Unidos do Brasil, perfeito? O Brasil passa a chamar Estados Unidos do Brasil durante esse período aqui. Deixa eu ver mais. Aqui ainda sobre a Constituição, tem vários pontos aí sobre a Constituição para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Constituição Americana de 91, o país tornou-se uma república federativa, os Estados Unidos do Brasil. Esse aqui foi o nome oficial do Brasil, de acordo com a Constituição de 91. As antigas províncias passaram a condição de Estado com autonomia. As eleições para presidente da República, presidente de Estados e membros do Congresso passaram a ser diretas. Aqui uma outra diferença muito importante referente à de 24. A de 24 era direta ou indireta? Indireta, ou seja, eu não votava diretamente para quem eu queria que fosse eleito. Eu votava numa pessoa e as pessoas votavam por mim, tá? Aqui não, aqui eu já voto diretamente para quem eu quero que seja eleito, tá legal? As eleições para presidente da República... já vi. O Estado separou-se da igreja e tornou-se laico. Aqui é uma questão interessante. A Constituição de 24, o Estado era ligado à questão da religião, que era a religião católica. A partir de 1891 até os dias atuais, a Constituição, o Estado é laico, ou seja, ele é separado da questão da igreja, tá legal? Isso gera algumas consequências no geral, tá? Porque na Constituição de 1804, quem ficava responsável por alguns assuntos era a parte da igreja. No momento que a gente se separa, quem assume esses assuntos tem que ser o governo, tá legal? Que aí separa de fato. Quais são esses assuntos em geral? Registro de nascimento, casamento e óbito, tá legal? Situações de casar, questão de anotar nascimento e óbito e questão de casamento, era tudo quem controlava isso aqui, era tudo a igreja dentro da Constituição de 1804. A partir do momento que a gente tem a separação entre igreja e Estado, o Estado começa a ter que tomar conta dessas situações aqui também, beleza? Todo mundo tranquilo com isso daí? Fechou? Foi reconhecida a igualdade de todos perante a lei, assim como o direito à propriedade. Aqui, de fato, acaba aquela questão de poder moderador, agora só 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, não existe mais moderador, e todo mundo, teoricamente, é igual perante a lei, tá legal? Porém, como é uma república mais aristocrática, o pessoal manipulando muitas questões das eleições, acaba que existe muita questão ilegal de fato, tá? Mas não tem muito que a gente possa fazer aqui, tá legal? Essa Constituição vai ficar válida até 1900 e... Alguém sabe? 34, perfeito. Que é a primeira Constituição que a gente vai ter lá do período do Getúlio Vargas, quando ele virou período constitucional. Inclusive, uma questão interessante. A primeira Constituição de 1804 é a mais duradoura, certo? Todo mundo tranquilo? 67 anos. Qual que durou menos? A de 34, ela acaba quando? 37, então ela durou 3, né? 3 anos, ela dura apenas 3 anos. A Constituição de 34 dura apenas 3 anos aí. Então, assim como a gente tem a primeira, que é a maior, que é a de 24, perdão, a menor é a de 34, que dura somente 3 anos, beleza? Rapaziada, sobre a questão da Constituição, todo mundo entendido aí? Todo mundo tranquilo? Beleza? Vamos agora falar um pouco mais dos presentes, de fato. Não do Deodoro Fonseca, mas do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto é um dos caras mais importantes da Primeira República, que é referente à parte do período da República da Espada, porque o Deodoro da Fonseca ele vai pedir renúncia. Quem vai assumir é o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto vai terminar o mandato do Deodoro da Fonseca, que acabava em 1994, ok? Questões interessantes. O Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, ele também é conhecido como Marechal de Ferro, tá legal? Marechal de Ferro porque ele era muito duro em combater qualquer inimigo ali dele, e ele também era um pouco mais autoritário, tá? Não tanto quanto o Deodoro da Fonseca, mas ele acaba recebendo esse apelido por esses 2 pontos aí. Bastante rígido na oposição aos problemas ali que acontecia. Vai acontecer 2 revoltas aqui nesse período que o Floriano Peixoto vai participar, e ele vai responder de forma bastante agressiva, bastante militar, de fato, usar força para, de fato, acabar com os movimentos, tá? Já vamos ver isso daí também. Aqui são os momentos, né?
Aconteceu dois pequenos conflitos aqui no Brasil durante esse período aí, que o Floriano Peixoto foi a questão do presidente do Brasil, e aí que ele ganha o apelido de Marechal de Ferro, tá? Ou, por quê? Combate aos opositores, tinha que colocar ordem na casa. O que acontece, rapaziada? Existia uma questão da legalidade da Constituição. O pessoal criticava muito a questão da Constituição daquela época por uma questão de legalidade de permanência do Floriano Peixoto. Porém, contudo, entretanto, Floriano Peixoto assumiu que ele estava de forma legal no governo e ele ia terminar de forma legal o governo dele até 94. Algumas parcelas da sociedade, alguns grupos da sociedade não ficaram satisfeitos com a permanência do Floriano Peixoto no poder, na presidência, tá? Isso vai gerar algumas revoltas, que é a revolta armada e a revolta federalista. A revolta federalista ela tem uma causa muito mais regional, muito mais local, mas a revolta armada já é contra, obviamente, o próprio Floriano Peixoto. O pessoal não era a favor da permanência do Floriano Peixoto. Aí, o pessoal lá no Rio de Janeiro, isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá? A revolta armada acontece no Rio de Janeiro. O que acontece? O pessoal da Marinha, eles pegam os navios e apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Por que a cidade do Rio de Janeiro? Porque era a capital onde estava o Floriano Peixoto, tá legal? Era uma tentativa, era uma ameaça direta ao Floriano Peixoto para fazer com que ele se renunciasse, saísse do cargo, beleza? Porém, entretanto, o Floriano Peixoto ele vai responder e, de fato, vai ter um pequeno conflito entre o Exército e a Marinha, que vai acabar com a derrota da revolta da Armada, obviamente, e o Floriano Peixoto vai se manter no governo. Então, nota, mesmo ele sendo da Marinha, mesmo sendo brasileiro, ele vai responder com uso de violência e com uso da força para acabar com o movimento, beleza? Essa foi basicamente a nossa revolta da Armada. Foi liderada por membros da Marinha, participaram jovens oficiais e também monarquistas. Um pequeno prestígio político da Marinha. O pessoal que eles também reivindicavam uma questão política da Marinha. Porque nesse período, quem eram os presidentes? Eram do Exército, tá? A Marinha se sentia um pouco apagada dessa situação. Porque quando a gente pensa, principalmente na Guerra do Paraguai, as batalhas mais importantes que a gente participa é qual? Oi? É a Batalha de Riachuelo, que é feita pela Marinha brasileira, tá legal? Então, quando a gente ganha a guerra no geral, a Marinha ela acaba não tendo o reconhecimento que ela deveria ter, tá? Então, quando começa a Primeira República, a gente tem dois presidentes que já foram do Exército e nenhum da Marinha, a Marinha começa a reclamar, pô, a gente não tem representatividade política no governo, tá? Então, eles começam a fazer este movimento aí contra o Floriano Peixoto, alegando uma possível ilegibilidade dele, uma possível alteração na questão da Constituição, mas não era verdade de fato, tá? E acaba apaziguando o momento e acaba a revolta da Armada, tá legal? E num segundo momento ele também participa da revolta federalista do Rio Grande do Sul. Essa revolta federalista ela é muito mais local, ela não é diretamente contra o Floriano Peixoto, mas o Floriano Peixoto vai acabar participando desse conflito também. Era uma manifestação com o domínio político de Júlio Castilhos, que era presidente do Rio Grande do Sul. Dessa forma, surge uma disputa política entre dois grupos, obviamente, favorável a Júlio Castilhos e outro não. O que acontece? Júlio Castilhos foi um cara que foi colocado como presidente do Rio Grande do Sul pelo próprio Floriano Peixoto, beleza? Então, assim, é uma pessoa de confiança do Floriano Peixoto. Quando o pessoal começa a reclamar do Júlio de Castilhos, o Floriano Peixoto vai fazer o quê? Ele vai tirar o Júlio Castilhos ou ele vai lutar a favor do Júlio Castilhos? Ele vai lutar a favor do Júlio Castilhos, beleza? Dessa forma, a gente tem a revolta federalista, fechou? Então, vai ter, de fato, um conflito armado entre as pessoas, entre o exército brasileiro e entre esse grupo revoltoso que queria tirar o Júlio Castilhos do poder, beleza? Mas, de qualquer forma, o Floriano Peixoto vai vir, o uso do exército vai acabar com este movimento, beleza? De novo, usando bastante da força, usando bastante violência para encerrar o momento, fazendo jus à alcunha dele de Marechal de Ferro, tá legal? Todo mundo tranquilo, rapaziada? Você entende a situação aí também? Ok, tranquilo. Em fevereiro de 93, os federalistas pegaram em armas para derrubar o governo de Júlio Castilhos. Floriano Peixoto se coloca ao lado do governo gaúcho e o conflito acabou tomando âmbito nacional, quando ele acaba convocando o exército para conter aquela revolta, beleza? E como a gente já sabe, se a revolta teve algum sucesso, sim ou não? Não, quando é revolta não tem mudança. Quando é revolução, sim, acontece alguma mudança de fato. Então, no geral, o momento vai ser derrotado ali pelo Floriano Peixoto e o Júlio Castilhos vai continuar sendo o presidente lá do Rio Grande do Sul, beleza? Todo tranquilo aí, rapaziada?
Deu para entender essa situação? Essas revoltas não costumam aparecer, mas é interessante só pra gente saber também do porquê do nome de Marechal de Ferro, tá? Interessante pra gente ficar de olho. Agora vamos prosseguir aqui. O Floriano Peixoto, em questões políticas, em questões econômicas em geral, ele não vai ter tanta participação, não. É o que eu falei, no geral. A maior parte dos presidentes, na verdade, desse período da Primeira República, não vai ter tanta coisa relevante. O que tiver um ou outro, eu vou acabar comentando. Mas, no geral, a maior parte vai passar bem branco e bem batido mesmo, tá legal? Aqui tem uma questão interessante sobre a Constituição de 1891, é que, assim como aconteceu a independência, assim como acontece a República, a grande parcela da sociedade, a parcela mais pobre da sociedade, o cidadão normal, ele sente impacto, ele sente o efeito dessas situações, sim ou não? No geral, para a população média, isso não muda nada, tá legal? Não muda nenhum tipo de situação, não tem nenhum tipo de benefício, continua basicamente tudo a mesma coisa, beleza? Aí tem uma chargezinha que exemplifica basicamente isso daí. O pessoal escrevendo a Constituição, aí, o que vai mudar para nós? Que agora não precisa mais ir para a igreja para casar. Porra, nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente pensa, uma Constituição importante, o cara pensando no bagulho de casamento, beleza? Então, assim, é mais para exemplificar o que de fato mudou para a população geral, que foi basicamente nada, tá? Então, assim, para a população, para a grande população do Brasil, parcela mais pobre da população, isso não teve nenhum tipo de impacto direto, tá? Para quem vai mudar isso daqui, são o pessoal mais político, o pessoal da aristocracia, de fato, que é do porquê que esse momento vai ficar conhecido de república oligárquica, beleza? Então, basicamente, é isso daí. E aí, de fato, a gente tem o começo da República do Café com Leite, como a gente conhece, que começa com o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil que o Brasil tem. Cara, não vou falar para vocês decorar todos os nomes aqui, não, mas tem alguns que são relevantes. Quais são relevantes? Os dois primeiros, Eduardo da Fonseca e o Floriano Peixoto, e o terceiro lugar seria a questão do Prudente de Moraes. Depois desses dois aqui, eu ia falar Washington Luiz, só que o Washington Luiz está muito mais para frente, a gente já vai falar bastante dele ainda. Então, assim, esses 4 nomes aí, pelo menos, eu ficaria atento, tá legal? O restante aí não tem como a gente decorar todos os presidentes que vai ter durante esse período mesmo. É uma coisa um pouco inviável pra gente. Sobre a política do café com leite, basicamente significa a hegemonia de paulistas e ministros mineiros na presidência da República. O que acontece? Vai ser estabelecida várias politicagens aí para manter esse pessoal no poder, tanto o pessoal de Minas Gerais quanto o pessoal de São Paulo. Qual que é o grande ponto aqui? O que São Paulo e Minas Gerais tinham em comum? Alguém sabe? Tinha o principal produto brasileiro, que era o café, beleza? Ou seja, tanto tem aquela mito, eu acabei de comentar também, que é a questão São Paulo faz café e Minas Gerais faz leite. É falso, tá legal? Não que Minas Gerais não faça leite, faça. Porém, nos dois estados, o principal produto é o café, tá legal? Por isso que é uma aristocracia do café, fechou? É o pessoal do café mandando na sociedade no geral, beleza? Tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Todo mundo entende isso aí? Beleza? Política do café com leite, mas os dois, o principal produto é o café. Obviamente, em questão de quantidade, São Paulo é muito maior. Tem o Oeste Paulista, tem o Vale Paraíba, que é onde a gente mais produziu. Minas Gerais entrando no terceiro lugar aí dessa situação, fechou? Agora vamos tentar entender as politicagens que se mantinham esses caras no poder. Características aqui. Domínio político dos fazendeiros. Pô, isso aqui é novidade? Não é, tá legal? Basicamente o que muda? O pessoal que era fazendeiro lá da monarquia vai passar a ser fazendeiro, continua sendo fazendeiro, na verdade, aqui pro período da Primeira República, e eles vão acabar assumindo as questões políticas, as questões da presidência no geral, beleza? Política dos governadores. Aqui, vou dar um adendo, porque tem uma questão interessante sobre isso daqui. Política dos governadores, o que foi a política dos governadores, basicamente? É uma forma do pessoal de Minas Gerais e de São Paulo se manterem no poder. Como é que isso aqui acontecia, de fato? Os governadores, eles mandavam verbas para o pessoal mais embaixo, para o Senado, para o Congresso em geral, e esse pessoal, eles ganhavam o quê? Votos para os governadores, tá legal? Então, basicamente, funcionava dessa forma. O governador, que é o cargo mais alto da política, ele vai dar dinheiro para o pessoal mais baixo da política, e esse pessoal mais embaixo da política, eles vão garantir o quê? Vão garantir votos para os governadores futuros, tá legal? Dessa forma, a gente consegue manter quem a gente quer no poder, tá legal? Tem uma questão interessante também, os governadores influenciam na eleição do Senado e do Congresso
para que eles apoiem o próprio presidente que está naquele momento, fechou? Então tem tudo uma situação política interessante em cima disso daí. Basicamente, se você vota no cara que eu quero, eu te dou mais verba. Pô, eu ganho mais dinheiro, então eu vou basicamente do que o cara quer. Em troca, eu tenho que basicamente conseguir mais votos para ele. É basicamente assim que funciona a política dos governadores, tá legal? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, mostra. Aqui, ó. O governo federal ele dá apoio político e financeiro para governadores do estado. O governador do estado dá verbas e benefícios para os coronéis ganham votos e dessa forma o sistema se mantém em equilíbrio aí, beleza? Todo mundo conseguiu entender como é que funcionava a política dos governadores, rapaziada? Beleza? Ok. Isso foi um dos artifícios utilizados para os presidentes de Minas Gerais e São Paulo se manterem no poder por tanto tempo, tá legal? Voto de cabresto, todo mundo sabe o que é voto de cabresto, né? Voto de cabresto, o pessoal basicamente tinha que votar em quem eles eram obrigados a votar. Eu não tinha liberdade para votar em quem eu queria. Geralmente tinha muita influência sobre em quem que eu ia votar. Existiam muitas fraudes eleitorais, isso aqui não é novidade, ainda mais nesse momento que a gente tem uma questão de voto aberto, para você manipular a eleição, para você manipular o resultado da eleição, é muito simples, tá legal? Então sim, fraudes eleitorais aconteciam e aconteciam com frequência, fechou? Tem questão de nepotismo também, que é a questão ali de voto familiar, mais o familiar é amigo, é companheiro, vai votar em quem eu estou indicando, então também entra a situação aí dentro para manter a questão da política dos governadores. Por último, aqui também tem uma questão muito interessante, que é a comissão verificadora de poderes. Isso aqui é o que de fato acaba com qualquer chance de uma revolta contra todo esse sistema, beleza? O que era a comissão verificadora de poderes? Após o pessoal ser eleito, eles tinham que passar por essa comissão. Se essa comissão não aprovasse o candidato, ele não assumiria o mandato, mesmo que se fosse eleito, beleza? Qual que era o objetivo disso daqui? O objetivo disso aqui era basicamente manter os interesses de quem estava lá, tá legal? Ou seja, quem vai ser eleito agora? O pessoal escolhia quem ia ser eleito, se ele fosse eleito, ele passava pela comissão e ok. Se outra pessoa fosse eleita no lugar de quem eles queriam que fosse eleito, o que acontecia? Passava pela comissão, a comissão fazia o quê? Bloqueava o cara, negava o cara, tá legal? Então, assim, era uma forma do pessoal se manter de fato, tá legal? Já tinha toda a compra de votos ali por parte do governo federal, com a política dos governadores, mas também tem a comissão verificadora de poderes. Então, se surgir algum aleatório ali que cabe, por algum acaso, consiga se eleger, ele ainda vai ter que passar pela comissão verificadora de poderes, e aí, de fato, ele não vai conseguir passar, por conta da comissão de verificadora de poderes, beleza? Todo mundo entende isso aí, rapaziada? Esse é um dos pontos também mais relevantes que a gente tem para manter toda essa situação funcionando, fechou? Tem um textão aí, quem quiser ler depois, pode ler também, tá no slide, já tá no drive aí para todo mundo que quiser ver. E por dos moradores a gente também já viu. Vamos prosseguir aqui. Ainda sobre os governadores. Aqui tem a questão do voto de cabeça, né? Ou coronelismo também, que a gente pode chamar. O coronel controla o disputa poder local municipal. Isso aqui fica conhecido como coronelismo. O coronelismo é o cara, ele é o coronel, ele é o cara que tem a fazenda ele, no geral, ele tem terra, ele tem empregado no geral. Ele vai fazer o coronelismo, que é o que basicamente ele vai controlar os votos, ele vai comprar os votos, de certa forma. Legal? Formas de controle dos eleitores, compadre, laços familiares, que é a questão do nepotismo, que eu já comentei com vocês, troca de favores, que é o clientelismo, intimidação, que é a ação de jagunços ou capangas ou cabras, ou seja, literalmente ficam 5 caras com um pedaço de pau na mão ali do lado, pô, se você não votar em quem eles querem, você vai apanhar, beleza? Então, basicamente assim que funcionava as eleições neste período. Tendo em vista que eles podem ver em quem você está votando, não tinha como você burlar esse tema. Ou você votava em quem os caras queriam, ou você ia ter algum tipo de consequência, beleza? Então, assim, todo um sistema para manter o pessoal lá, beleza? Então, assim, é uma situação bastante complexa, de fato, para ser quebrada. Então, por isso que é tão importante quando chega o Getúlio Vargas e acaba com tudo isso, tá legal? Porque isso aqui era uma situação totalmente antidemocrática, de certa forma, tá legal? Isso aqui viola vários pontos da Constituição atual que a gente tem, a própria Comissão do Verificador de Poderes, totalmente inconcebível na atualidade, mas isso de fato já aconteceu. Então, quando a gente passa a pensar em 1930, quando passa a pensar em Getúlio Vargas, que rompe com a política dos governadores, que rompe com a política do café com leite, é de fato um marco muito importante para a nossa história aí no Brasil, beleza? Rapaziada, até aqui tá todo mundo tranquilo? Todo mundo fechou? Todo mundo entendido? Política da espada, política dos governadores? Política do café com leite, comissão, beleza? Ok. Vou seguir aqui, né?
A imagenzinha aqui ela é referente ao voto de cabresto, né? Aqui seria o coronel chegando com o eleitor, que seria um funcionário, seria alguma pessoa que depende do coronel, beleza? Aqui tem o primeiro presidente brasileiro, que é o presidente Moraes, tá legal? E começa a ordem dos presidentes no geral. Cara, como eu falei para vocês, não é uma questão tão interessante a gente tentar ficar lembrando nome de todo mundo e o que cada um fez, que são vários presidentes. No geral, não foi feito nada de muito relevante para a sociedade, tá legal? Mas tá aí no slide alguns pontos que a gente pode dar uma lida depois aí, quem tiver mais interesse, tá legal? Não vou falar de todos, vou pontuar um ou outro para a gente ser mais certeiro aqui, tá legal? Primeiro, interessante, Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil da história, tá legal? Então, ele sim, ficaria atento. Pelo menos o nome, que foi o primeiro presidente civil, tá legal? Basicamente, isso daí. Aí vem Campos Salles, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves é um cara interessante, que ele vai enfrentar o quê? A revolta da vacina. A revolta da vacina é um momento social que vai acontecer durante o período da Primeira República, que geralmente aparece bastante em prova. Todo mundo já ouviu falar da revolta da vacina aí? Beleza? A gente já vai chegar nas revoltas, a gente já fala sobre as revoltas propriamente ditas. Mas ficaria atento aí no Rodrigues Alves, que é o cara responsável por enfrentar a revolta da vacina. Aí tem Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, enfim, vários outros nomes aí que a gente vai ter. Nada muito relevante também pra gente não, só pra ficar ciente. Aqui tem mais alguns, e aqui tem uma questão interessante, olha aqui embaixo. Washington Luiz e Júlio Prestes. Washington Luiz, ele foi o último presidente em atividade do período da Primeira República, tá legal? Mas se eu perguntar para vocês, quem foi o último presidente eleito da Primeira República? Foi Júlio Prestes. Porém, o último presidente de fato em atividade foi Washington Luiz. Isso é interessante, apareceu recentemente numa prova do Colégio Naval. Apareceu, acho que ano passado ou retrasado, apareceu uma questão que falava sobre isso, quem que era o último presidente eleito ou em atividade, não lembro agora certinho que ele perguntava, mas tem essa pequena diferença aí, tá legal? Que é recentemente em prova de Colégio Naval, e eu sempre comentei sobre isso aqui com vocês, tem essa diferença entre Washington Luiz e Júlio Prestes. Porque o que acontece? Em 1930, Washington Luiz, ele ia sair da presidência, que tinha acabado o mandato dele, e a gente tem a nova eleição. Quem ganha essa eleição, quem concorre a essa eleição, na verdade, é o Getúlio Vargas e o Júlio Prestes. Porém, quem ganha essa eleição? O Júlio Prestes. Só que ele vai assumir? Ele não vai assumir, porque o Getúlio Vargas vai acabar dando um golpe e assumindo o governo. Dessa forma, o Júlio Prestes não chega a ser presidente de fato, não chega a ser impulsado como presidente, porém, contudo, entretanto, ele foi eleito para ser o presidente do país, beleza? Todo mundo entende isso bem? Ok? Então, quem foi o último presidente eleito? Júlio Prestes. Quem foi o último presidente em atividade? Foi Washington Luiz, tá legal? Todo mundo tranquilo isso bem? Ok? Fechou. Isso aqui é um momento interessante, mas já eu falo mais sobre esse momento de Washington Luiz e Júlio Prestes também, que está muito associado ao início do governo de Getúlio Vargas, que a gente vai entender também aí na aula futura, né? E aqui a gente tem alguns movimentos sociais que vão acontecer no Brasil durante este período, tá legal? O que acontece? Quando a gente pensa em a República Oligárquica, a República do Café com Leite, a gente pensa em causas sociais, sim ou não? A gente tem preocupação com a sociedade em geral, com o pessoal mais pobre? Não, tá legal? No geral, é a república aristocrática. Só o pessoal que tem dinheiro, o pessoal que tem terra, que tem relevância para a política, beleza? Ok? Dessa forma, os caras vão se manter, vão fazer políticas para se manter lá. As classes sociais, no geral, elas vão ficar muito abandonadas na sociedade. Por conta disso, vão acontecer alguns movimentos, alguns protestos, algumas guerras, alguns conflitos no Brasil, contestando essas situações, no geral, tá legal? A primeira que a gente tem é a revolta da vacina. E a revolta da vacina tem um contexto bastante interessante para a gente ficar ciente. Vamos lá. Primeiro, acontece no Rio de Janeiro, tá? Que era a capital naquele momento. Revolta contra a vacina obrigatória de combate à varíola. A população enfrentou a polícia nas ruas. Aí você me pergunta, pô, mas por que os caras eram contra a vacina? Tinha algum motivo para eles ser contra a vacina? Tinha um motivo para duvidar da vacina, tá legal? Vamos tentar entender. Nesse período aqui, o Rio de Janeiro estava passando por uma reforma estrutural, uma reforma de infraestrutura na sociedade. Dessa forma, o que acontece? Muitas pessoas mais pobres, mais humildes ali da sociedade, eles acabam tendo que sair de suas casas, sendo expulsos de fato de suas casas
e morar mais nos subúrbios, mais nas periferias da cidade, tá legal? Mais marginalizados na sociedade. Então, num primeiro momento, eles são basicamente expulsos das próprias casas. Aí nota, acabaram de expulsar você da sua casa. Aí logo no outro dia, alguém vai lá e bate na sua porta querendo te dar uma injeção. E fala que é obrigatório. Pô, você vai tomar essa injeção? Não tem como, beleza? É suspeito, o cara quer matar aquilo. Na injeção eu vou morrer. Então, assim, por conta disso, o pessoal acaba ficando contrário a tomar a vacina obrigatória, tá legal? Inclusive, tem um nome importante aqui dentro desse período, que era o responsável da questão da saúde naquele momento, que era tem um laboratório aqui do lado, Oswaldo Cruz, beleza? É o Oswaldo Cruz, que era o cara presente naquele momento lá, tá legal? Que fez essa questão da vacinação obrigatória. Então, somou esses dois assuntos aí, pô, vacinação obrigatória. Os caras tinham acabado de ser expulsos de casa, teve que ir morar em novos lugares, gera uma dúvida, gera uma sensação, pô, acabei de perder minha casa, o cara vem aqui bater na minha porta querendo dar uma injeção de forma forçada, que eu nem quero tomar. É suspeito, tá legal? E aí o pessoal, não vou tomar não. E aí acaba dando um conflito, o pessoal sai na rua, briga com a polícia e tudo mais, e acaba a revolta da vacina. Basicamente é isso que aconteceu durante a revolta da vacina. Todo mundo entendido a revolta da vacina, hein, rapaziada? É um momento bem tranquilo, nada de muito grande, mas interessante pra gente ficar atento em questões de provas, beleza? Segundo momento, a revolta da Chibata. Marinheiros, em sua maioria negros, mestiços, revoltam-se contra os castigos corporais na marinha e exigem melhores condições de trabalho. Só que basicamente vai acontecer dentro de um navio, tá legal? O pessoal que era marinheiro, eles sofriam bastante abuso ali por parte dos superiores, tá? Então, os marinheiros, no geral, eles acabam se revoltando contra os superiores. Dessa forma, eles tomam conta dos navios que eles estavam, eles literalmente pegam, prendem os oficiais do navio que eles estavam e reivindicam as situações. Fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho, melhor salário no geral, para se manter na questão da marinha, beleza? Resultado aqui final deste momento aqui da revolta da Chibata. Quando o pessoal, eles negociam, falam assim, não, beleza, a gente vai te atender as suas negociações. Porém, quando os revoltosos, eles soltam os oficiais e retornam às bases, todo mundo é preso, beleza? Uns são mortos, uns são presos, beleza? O principal líder que ele vai ficar preso até ficar velho, vai morrer na cadeia, beleza? Então, assim, não foi um momento que foi pra frente, mas foi um momento de contestação social por parte do pessoal da Marinha, beleza? Todo mundo conseguiu entender a revolta do Chibata aí? Um momento também bastante simples, tá? Basicamente, o pessoal queria melhores condições de trabalho, tá? O que não vai acontecer nesse momento. Depois a gente tem uma greve geral em São Paulo. Essa daqui não precisa nem se preocupar, isso aqui nunca apareceu em lugar nenhum, tá? Essa greve geral de 1917, mas vamos rapidamente dar uma lida aqui o que acontece. Mobilização operária por melhores condições de trabalho. É aquela questão que eu falei. Tinha indústria no país antes de 1930? Tinha. Só qual era a situação de trabalho? Eu tinha lei trabalhista? Não tinha lei trabalhista. Então era comum carga horária tipo, de 14, 15 horas por dia. Pô, se alguém trabalhar 14 horas, 15 por dia, o cara vai morrer, beleza? Assim, impensável. Então, isso era muito comum. Cargas horárias muito altas, salário muito baixo, tá legal? Isso acabou gerando essa pequena greve geral aí no estado de São Paulo, beleza? Por conta das faltas de condições de trabalho, tá? As fábricas eram muito insalubres, podia trabalhar criança, mulher, idoso, qualquer um podia trabalhar, uma condição ruim de trabalho, carga horária alta, salário baixo, isso aí gera insatisfação no geral, tá legal? Então, assim, foi questão de tempo até acontecer de fato essa greve geral aí, mas de novo, nunca vi isso aqui aparecendo em prova nenhuma, mas se quiserem ficar atentos aí no geral, greve geral São Paulo, situação contra a exploração do trabalho ali, da mão de obra operária, beleza? Todo entendido nesse momento aqui também? Show? Rapaziada, basicamente é isso referente aqui ao nosso período. Mas eu ainda quero pontuar algumas situações interessantes referentes ao final. Vamos voltar aqui naquele slide ao final. Que falam sobre Washington Luiz e Júlio Prestes. E um fator importante aí desse período também, da década de 1920. Quando a gente pensa nessa década, na década de 20, tem um movimento muito importante no Brasil. Alguém lembra qual movimento eu estou falando? Oi? Não é a Coluna Prestes. Tenentismo, perfeitamente. A Coluna Prestes ela parte do tenentismo. O tenentismo é um muito maior, muito mais importante pra gente nesse período, beleza? Mas, de fato, a Coluna Prestes também é muito importante que vai acontecer. Mas ela parte a partir do tenentismo. O tenentismo que é o principal momento aqui, de fato, legal? Rapaziada, surge um momento no Brasil, um movimento social que a gente conhece como tenentismo, beleza?
Esse momento social, a maior parte dos líderes do pessoal envolvido nesse momento vai ser tenentes do exército, da marinha, seja lá o que for, beleza? O que acontece nesse período, na década de 1920? O pessoal que se formava oficial, geralmente, eles eram enviados para a Europa para questão de estudo, para questão de treinamento, para questão de preparo para a vida de oficial no geral, beleza? Então, o que acontece? Esse pessoal, ele ia para... inclusive tem mais uma situação que eu quero comentar também, já eu comento. Eles eram mandados para a Europa para questão de estudo, para questão de profissional da carreira deles de fato, beleza? Era normal, isso acontecia. Só que, qual que era o contexto global de 1920 na Europa? Pós-Primeira Guerra? Quando que acontece a Primeira Guerra? Em 1917, 18, 19? 18, perfeito. 4 aninhos ali. Então, em 1920, a gente está no período pós-Primeira Guerra Mundial. No pós-Primeira Guerra Mundial, ou no período entre guerras, na Europa, surgem as circulações de alguns tipos de ideias aí. Quais ideias a gente está pensando aqui? Comunismo e fascismo? Ou socialismo e fascismo? Os dois, beleza? Perfeitamente. O que acontece? O pessoal vai para a Europa, estuda na Europa e tem contato com essas ideias. Quando eles têm esse contato com essas ideias, eles voltam para o Brasil e trazem essas ideias junto com eles, tá legal? Dessa forma, esse pessoal ele vai voltar para o Brasil e vai começar a reivindicar algumas situações. Geralmente, situações políticas, tá legal? Posição política, maior destaque político em geral, por ser uma classe um pouco mais... uma classe um pouco mais importante em questão de prestígio na sociedade, beleza? Então, mas eles não tinham representatividade política naquela época, por conta de ser uma política aristocrática, beleza? Só o pessoal que tinha terra que tinha importância, tá legal? Então o pessoal tem contato com essas ideias novas, vem para o Brasil e começa a movimentar algumas coisas em relação a isso. A gente quer mais representatividade política, eles queriam o fim da comissão verificadora, eles queriam nova Constituição, beleza? Então, assim, eles tinham algumas ideias desse sentido. Só que tem um grande problema aqui, tá legal? Como eu falei, o tenentismo ele vai para a Europa e estuda. Lá na Europa está em circulação o fascismo e o socialismo, tá? Quando eles voltam aqui para o Brasil, mesma classe social, eu tenho uma mesma classe social, que são os tenentes, com duas ideias totalmente opostas, certo? Que é o fascismo e é o socialismo, beleza? Então, em determinado ponto da história, este momento ele vai acabar se dividindo, uma parte fascista, outra parte socialista, e aí vão gerar algumas situações pra gente. Uma delas é a própria Coluna Prestes, que é parte ali do lado mais socialista da situação toda, beleza? Coluna Prestes que vai fazer uma marcha pelo Brasil inteiro aí, é a marcha de, não lembro quantos mil quilômetros, mas foi uma marcha no Brasil inteiro, tentando conseguir voto para tirar o pessoal da política do café com leite, tá legal? Basicamente é isso daí. E, por outro lado, a coluna mais fascista é onde estava o pessoal que vai apoiar o Getúlio Vargas futuramente, tá legal? Inclusive, vocês já ouviram falar em interventores? Vocês já ouviram falar em interventores que vão estar presentes na aula futura que a gente vai falar dos Getúlio Vargas. Esses interventores são provenientes do movimento tenentista. A maior parte deles de cunho fascista, que é o pessoal que vai apoiar mais o Getúlio Vargas. Tendo em vista que o governo Getúlio Vargas, no geral, ele vai ser mais fascista do que socialista. A gente pode pegar como exemplo a própria Constituição de 1937, que é a Constituição, qual que é o nome? Constituição polaca de cunho fascista, foi influenciada, ela teve como base qual outra Constituição? Constituição da Polônia? Constituição polaca, Constituição polonesa, perfeitamente. A gente copia basicamente a Constituição polonesa que usa aqui no Brasil, por isso que a gente dá esse nome de Constituição polaca. Ela tem um cunho mais autoritário, mais fascista no geral, e por conta disso que se inicia a ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 até 1945. Todo mundo lembrado disso daí? Todo mundo tranquilo? Fechou? Ok. Outra situação também interessante sobre esse período aqui é quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, rapidamente, sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. O que acontece no Brasil durante esse período? O Brasil participa dessa guerra, sim ou não? Ativamente? Ele participa do front? Não. Mas ele ajuda em alguma coisa? Sim, ele ajuda. Como? E tem uma outra situação que ele participa também. Situação de escolta. Lembra disso daí? O Brasil, nesse momento, na Primeira Guerra Mundial, ele vai participar enviando médicos para a Europa para tratar dos feridos. Mas ele não vai enviar combatentes para participar do front. Diferente da Segunda Guerra Mundial, que a gente já manda uma tropa para o combate de fato. Aqui a gente vai mandar uma tropa médica para participar ali
ajudar na questão da recuperação do pessoal ferido, e a gente também vai auxiliar no patrulhamento do Oceano Atlântico no geral, tá legal? Então, assim, tem essas duas participações do Brasil aí durante a Primeira Guerra Mundial, tá legal? Só que tem uma questão mais irrelevante ainda. Como que ficou a economia do Brasil nesse período? Isso é um grande problema pra gente no Brasil aqui. Porque vamos lá, qual que é o principal produto do Brasil? É o café. Pergunto pra vocês, o café, ele é um produto essencial, obrigatório para consumo ou ele é uma questão mais opcional? Opcional. Você consegue viver sem tomar café? Consegue. Você não vai morrer sem tomar café. Então, no momento de guerra, no momento de crise, no momento em que você tem que focar os seus recursos em coisas que realmente importam, você acha que o pessoal vai comprar café? Não vai, beleza? E o que acontece com o Brasil, que só produzia café? Se lasca, beleza? Então, isso que acontece é interessante. Desde o começo da República Café com Leite, a gente sempre teve bastante produção de café. Inclusive, tem a questão do convênio de Taubaté, rapidamente. Convênio de Taubaté. O pessoal estava produzindo muito café e o pessoal não estava comprando, ou seja, estava sobrando muito estoque de café. E o pessoal, o fazendeiro, não queria parar de produzir e não queria perder lucro. Então, o que eles fazem? Eles fazem um convênio de Taubaté. Como o governo é eles mesmos, eles podem fazer isso, beleza? O que eles fazem? O governo, basicamente, ele vai comprar o estoque de café excedente para que os fazendeiros possam continuar produzindo e continuar recebendo, beleza? Aí, dessa forma, quando o mercado exterior pedir mais café, o governo vai lá e vende. Só que tem aquela situação, o café ele tem data de validade, beleza? E o dinheiro também acaba uma hora, tá? Então, o convênio de Taubaté foi basicamente para isso. O governo vai comprar e estocar o café excedente dos produtores, para os produtores poderem continuar produzindo e continuar lucrando. Todo mundo entende bem? Beleza? Basicamente, isso foi o convênio de Taubaté. Porém, tem um problema. Quando começa a guerra, quando começam as situações aí, o pessoal não compra mais café. A situação para vender o estoque de café nunca chega. Então chega um momento que a gente tem que fazer o quê? Queimar o café. É o momento quando a gente chega e manda queimar o café, beleza? E aí surge aquela gíria que o pessoal usa aí em termo que o pessoal usa em grandes lojas. Já viram? Queima de estoques. É basicamente, literalmente isso. Queima de estoques vem desse período aí que a gente chama de mandaram queimar os cafés, que eram os estoques de café que o governo comprava, beleza? O governo naquela época só perdeu dinheiro por conta de que, a gente está comprando uma coisa que a gente não vai usar. Não tinha nenhum tipo de utilidade o café. Ele só era comprado, era armazenado e depois foi destruído. Então, assim, foi literalmente um investimento à toa, tá? O governo só gastou dinheiro. Quem pagou foi a população que pagava imposto, fechou? Pensando no período de guerra, rapaziada, num período de guerra, é propício para um país se desenvolver, sim ou não? Todo mundo concorda que sim? Ninguém tem dúvida nisso daí? Por que o Brasil tem que se desenvolver durante o período de guerra? Por quê? E aí? A gente vai falar bastante disso também na próxima aula durante o Getúlio Vargas, que é mais interessante também. Mas vem comigo rapidamente. É um pouco contraditório quando a gente pensa que num período de guerra, num período de crise mundial, o Brasil ele precise se desenvolver. É um momento que ele vai acabar se desenvolvendo. Por quê? O que acontece? Tá tudo normal. Não tá tendo guerra, não tá tendo crise. A gente consegue comprar e vender qualquer tipo de produto que a gente quiser, tá legal? Ou seja, se precisar de ferro, se precisar de qualquer tipo de material, qualquer tipo de medicamento, armamento, eu posso comprar de outros países. Porém, caso aconteça uma guerra, caso aconteça uma crise, você acha que esses países que estavam vendendo para mim, eles vão continuar fazendo isso? Eles vão continuar vendendo para mim? Não vão, tá legal? E aí algumas necessidades básicas que a gente tem, que a gente tinha que exportar, vou dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, sabonete, pasta de dente, tudo isso aí é coisa básica, não é verdade? Mas naquela época a gente tinha que exportar, porque em nenhum lugar do Brasil, a gente tinha que importar, porque em nenhum lugar do Brasil a gente produzia esse tipo de produto. Então imagina você ficar sem pasta de dente e sem sabonete. É uma situação um pouco complicada, beleza? Então isso aí gera uma necessidade para o país se desenvolver com as próprias pernas, tá legal? Que no momento de guerra, no momento de crise, você não pode contar com ninguém, você só pode contar com você mesmo, beleza? Então, no momento de guerra, no momento de crise, por mais que não pareça um momento ideal para um país se desenvolver por conta própria, acaba que, ao decorrer da história, é o que a gente consegue notar. Sempre que os países entram numa questão de guerra, uma questão de conflito internacional, os países tipo o Brasil, um pouco mais marginalizados a esse conflito, eles vão tender a se desenvolver de certa forma, por questões de necessidades, beleza? Eu preciso daquele material, só que quem me vendia não me vende mais. Então eu tenho que produzir aquele material por mim mesmo ou acabar com a minha indústria aqui, beleza? Então é basicamente isso que vai acontecer durante períodos de guerra.
Todo mundo conseguiu entender basicamente isso daí? Tá legal? Outra questão interessante também, Segunda Guerra Mundial, durante quando a quando? 39 a 45, de 39 a 45 é um dos períodos que o Brasil mais vai crescer em questão industrial, junto com Getúlio Vargas. Aí você fala, pô, mas não estava em crise? Tava, mas o que isso tem a ver? É um momento ideal, de fato, para o Brasil crescer. Um momento de crise, um momento de guerra, um momento de conflito geral, beleza? Todo mundo entendido, rapaziada? Fechou? Ok? Pra gente finalizar aqui a aula rapidamente, falar sobre a eleição do Júlio Prestes. O que acontece? Política dos governadores, uma vez Minas Gerais, uma vez São Paulo. Todo mundo entende isso aqui até agora? Em nenhum momento dessa república aqui, a gente vai ter um presidente seguido do outro. Ou seja, eu vou ter 2 paulistas ou vou ter 2 mineiros. É sempre um mineiro e um paulista. Todo mundo, ok? Fechou? O que acontece? Washington Luiz. Washington Luiz, ele foi eleito pelo partido PRM. PRM era o Partido Republicano Paulista. Eles tinham só 2 partidos bacanas. Eles tinham mais os 2 que dominavam no PRM e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, tá legal? O Washington Luiz, ele era do PRP, ou seja, Partido Republicano Paulista. Teoricamente, quem teria o sucessor dele? Seria um mineiro, ok? Só que o que acontece? Ele vai meio que quebrar a situação do café com leite. Segundo o sistema que acontecia, ele teria que apoiar a candidatura de um candidato mineiro. Só que o que ele vai fazer? Ele vai apoiar a candidatura de um candidato paulista, que é o Júlio Prestes. Então, o que acontece? Quando ele apoia o Júlio Prestes consegue ganhar a eleição, dá um pequeno conflito entre a própria elite agrária, entre os próprios cafeicultores, porque eles quebraram a política do café com leite por conta do Washington Luiz apoiar o Júlio Prestes, beleza? Se não, seria Washington Luiz paulista e Júlio Prestes paulista, e eu ia quebrar com a questão do café com leite. Todo mundo conseguiu entender isso daí? Então isso aí gera uma pequena crise política no país. Dentro desse período, a gente já tem também a mobilização do Getúlio Vargas para tentar assumir a presidência, só que ele vai perder a presidência para o Júlio Prestes, posteriormente vai acabar dando um golpe no país, se aproveitando dessa brecha que aconteceu entre as próprias elites agrárias, beleza? O que vai acontecer? O Getúlio Vargas, junto ao PRM, Partido Republicano Mineiro, junto com o partido lá da região sul do Brasil, que era o Getúlio Vargas, eles vão se juntar, o pessoal do tenentismo vai se juntar também nesse momento, para conseguir dar o golpe no Júlio Prestes, no Washington Luiz, e acabar assumindo o Getúlio Vargas mesmo, o governo. Ou seja, no momento em que a gente tem o rompimento da política do café com leite entre Minas Gerais e Paulista, os mineiros eles buscam uma alternativa para tirar os paulistas. E essa alternativa é o próprio Getúlio Vargas, tá legal? Então o Getúlio Vargas, junto com o Partido Mineiro, junto com o pessoal tenentista lá, eles acabam dando um golpe e tirando o Washington Luiz do poder. Dessa forma, o Júlio Prestes ele nunca chega a assumir a presidência do país de fato. Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendido até aqui, rapaziada? Fechou? Ok. Só pra gente finalizar aí, terminando todo esse contexto aí de crise, todo esse contexto de problema que estava tendo no Brasil, uma questão mais política de fato, a gente também tem uma outra questão que agrava bastante a situação. Alguém sabe o que eu tô falando? Agrava a questão financeira do país. Crise de 2009, Grande Depressão ou quebra da Bolsa de Londres? Londres não, Nova York, beleza? Londres é da Inglaterra, Nova York é dos Estados Unidos, beleza? 1929 a gente tem a queda da Bolsa ou quebra da Bolsa de Nova York. Quebra a maior bolsa econômica do mundo, quebra. Dessa forma, eu tenho uma crise global, tá legal? Uma crise que afeta literalmente todos os países do mundo, fechou? Por conta disso, um país que já estava numa situação, o Brasil, que já estava numa situação um pouco precária economicamente por conta do café. O café, por mais que seja o grande produto, eu estou vendendo ele. Eu não estou, eu estou literalmente queimando o café, beleza? Então, assim, não está dando dinheiro. Questão política está bastante agitada, ainda mais quando o Washington Luiz apoia o Júlio Prestes. Então, assim, foi uma situação totalmente... foi somando várias situações até que culmina no golpe do Getúlio Vargas, beleza? Por isso que a gente também não tem uma grande revolta contra o Getúlio Vargas por essa situação do golpe. Ninguém quer tirar o Getúlio Vargas depois do golpe. Por quê? Porque o golpe foi basicamente arquitetado por toda a sociedade, tá? Mineiros, o restante do país, contra São Paulo, que era o Júlio Prestes, tá legal? O único tipo de revolta que a gente vai ter é a Constitucionalista de 32, que é em São Paulo, mas aí é a questão contra os próprios interventores, não é nem necessariamente contra o Getúlio Vargas, tá? Mas isso aí a gente já vê na aula passada, na aula que vem, a Revolução Constitucionalista de 32, e toda a situação do Getúlio Vargas a gente fala sobre na aula que vem, beleza? Enfim, toda a questão política, crise política que estava acontecendo,
A questão social também estava se elevando, principalmente quando a gente pensa por parte dos tenentistas e dos operários urbanos, ainda se junta à questão da crise financeira advinda da queda da Bolsa de Valores, beleza? Então, assim, cria-se um cenário ideal para algum tipo de revolução, beleza? Algum tipo de mudança no cenário político brasileiro, no cenário brasileiro no geral, na verdade. E aí entra o Getúlio Vargas, e ele acaba sendo essa grande figura que a gente precisava naquele momento, e acaba dando golpe no Washington Luiz. Notem, o Washington Luiz que sofre o golpe, tá legal? Getúlio Vargas vai e tira o Washington Luiz. O Júlio Prestes, ele já tinha sido eleito, sim, só que ele não tinha assumido ainda. A gente sabe, por exemplo, esse ano tem eleição para presidente. Quem for eleito lá, ele vai assumir imediatamente ou só assume ano que vem? Só ano que vem. O presidente eleito, ele só assume no primeiro dia do seguinte ano, tá legal? Era basicamente, não sei como funcionava naquela época, mas era mais ou menos uma mesma situação aqui. A gente pode pensar uma situação semelhante, beleza? Então, nesse período entre Júlio Prestes eleito e a transição para passar o governo para Júlio Prestes, o Getúlio Vargas vem e dá o golpe no Washington Luiz e acaba tirando o Washington Luiz e acaba assumindo o governo ele mesmo. Então, de novo aquela questão, último presidente da Primeira República, Washington Luiz. Último presidente eleito, Júlio Prestes, beleza? Todo mundo tranquilo aí, rapaziada? Fechou? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão aí relevante sobre a matéria de hoje? Alguém? Nada? Nada? Beleza? Rapaziada, então basicamente é isso daí. Até aula que vem, fechou?